Fala pessoal, tudo tranquilo? Então, hoje vamos trabalhar com a movimentação dentro do Pygame. Mais específico, a gente vai fazer um joguinho bem simples. Na realidade já está criado, só vou explicar aqui como funciona. Uma das ideias sobre, como eu sempre friso, existem diversas ideias que vocês podem fazer para executar essa questão da movimentação, mas essa é uma delas e vai ser mais ou menos a raiz da maioria das ideias ligadas à movimentação, ok? Então, é um jogo simples, vai criar uma bola vermelha, um círculo vermelho, e vai movimentar ele batendo, vamos dizer assim, nos limites da janela, tá? Só vou aumentar aqui um pouquinho a velocidade dele para ser um pouquinho mais ágil aqui na execução. Primeira coisa, eu vou executar ele para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, ok? Ó, bateu embaixo, ele inverte, bateu em cima, ele inverte, bateu na esquerda, ele inverte, bateu na direita, ele inverte também a velocidade que ele está indo, ok? E com isso, vamos à explicação do código em si. Basicamente, aqui a gente tem aquele início tradicional, ó. Importação da biblioteca, inicialização da mesma, telinha 800 por 600. Definimos aqui a cor vermelha, que vai nos facilitar lá quando a gente for desenhar a bolinha. Já definimos que o círculo vai começar na posição 50 e 50, e são as variáveis, ainda tem a execução do código em si para desenhar o círculo, vai ficar mais abaixo lá no laço do Pygame. E aqui a velocidade que a gente está, nesse caso, vai se deslocar esse número de pixels por execução do código. Eu poderia botar aqui, se eu quiser executar ele um pouquinho mais lento até, ó. Só claro, não vou deixar assim para infinitamente, porque a ideia é mostrar para vocês o código em si. Se a gente deixasse assim tão lento, para compreender quando bate ali na borda, ia demorar um pouquinho mais de tempo, tá? Então, ok. Aqui a gente tem o raio do círculo, ou seja, o quão grande vai ser ele ali quando vai ser desenhado. E por fim a gente precisa de um objeto do tipo relógio ali, o clock, porque vai ser necessário limitar a execução a um número de frames específicos, porque senão vai ficar muito rápido. Se a gente pegar um computador bom e executar esse código sem nenhuma trava, ele vai executar de uma forma onde a gente vai ver a bolinha quase como se fosse um LED piscando, assim, é extremamente rápido mesmo, tá? Aqui não tem muito mistério, loop principal, a questão de encerramento do jogo, tanto se fechar a janela quanto se apertar o escape. E aqui sim, ó, primeiramente, vamos pintar ali a tela com a cor branca, poderia deixar também o preto tradicional, não teria problema. O importante seria sempre pintar de tempos em tempos, porque claro, tu vai desenhar a bolinha e depois tu vai redesenhar ela, então isso é importante ser citado. Aqui tem o código para imprimir a bolinha, e nesse primeiro momento ele vai ter sempre a primeira execução vai ser a mesma, vai ser desenhado ali na tela com a cor vermelha, com a posição 50 para X, 50 para Y e com a dimensão ali, o raio do círculo definido lá pela variável, ok? E aqui está o truque, vamos dizer assim. A posição de X para o próximo círculo já vai ser alterada. Aqui a gente vai usar o mais igual, ou seja, na realidade isso aqui é uma equação que é posição de X vai ser igual a posição de X mais velocidade de X, assim como posição de Y vai ser igual a posição de Y mais velocidade de Y, ok? Isso é importante, que a gente poderia variar essas velocidades, poderia ser uma mais rápida, outra mais lenta, ele poderia então ter diferenças entre a velocidade ali da horizontal e da vertical tranquilamente. Qual é o outro ponto importante? O outro ponto importante é a gente detectar as bordas. Como a gente pode detectar isso? Bom, primeiramente ali no X, se o raio for maior do que a posição de X, quer dizer que ele vai estar desenhando uma posição que vai ficar parte escondida, vamos dizer assim. Então, nesse caso, seria aqui, ó, posição, tá? Isso também vai se aplicar com Y, só que aí a diferença é que a posição de X menor é para a esquerda, a posição de Y menor é para cima, ok?
E aqui a gente tem o outro lado, que é se ele for estourar para a direita, no caso, a posição de X tem que ser sempre, não pode ser maior do que a largura da tela menos o raio do círculo, ou seja, a última lateral ali diminuída de 20, no caso, vamos supor, se a tela aqui temos, largura de tela 800, então 800 menos 20 ali vai ser o limite para a gente trabalhar com a posição de X. Então, nesse caso, inverte, então, ou seja, a gente tem aqui o limite da direita e o limite da esquerda. E aqui temos, no caso do Y, o limite para cima e o limite para baixo. E nesses dois casos vai tornar negativa ou vai inverter, porque a velocidade já pode estar negativa, se ela já estiver negativa, ela vai se tornar positiva, tá? Vai atualizar a tela, ou seja, desenhou tudo isso, atualiza a tela. E como eu bem citei, a questão do clock. Se não tiver o clock, eu até posso executar, mas vai ficar um pouquinho caótico, tá? Então aqui, vou só para dar uma ideia. E é bem interessante que a gente nota, a questão do deslocamento é importante a gente ter noção de qual a velocidade adequada, senão vai ficar um deslocamento onde o jogador não consegue observar onde está a peça ou até fica artificial demais, tá? Agora a gente adicionou um pouquinho de velocidade ao que estava originalmente. E agora, só para frisar aquela questão do clock ali, se a gente não tivesse o clock, vamos ver se ele vai rodar, ó. Aí é a versão de flash do código, aí realmente complica. Mas a ideia é essa, tem outras opções de movimentação, claro, como eu sempre digo, o Pygame tem diversas ideias, tem como realizar isso até mesmo atrelado à execução, a velocidade de execução do código, no caso do clock. Tem também como interagir com o jogador, ou seja, utilizando eventos, fazer a definição de para que lado vai ir algum objeto, mas isto é assunto para a próxima aula. Por agora, agradeço a todos vocês pela atenção e até mais!